Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Simplificando os Benefícios Rurais. Eu sou Lívia Oliveira, criadora do canal Simplifica INSS e também possuo alguns cursos online. Dentre eles, o Fábrica de Benefícios Rurais, o Simplifica BPC Loas e o curso Simplifica Seguro Defesa do Pescador Artesanal. Neste evento, que se chama Curso Gratuito Simplificando os Benefícios Rurais, eu vou te ensinar o passo a passo de como chegar à concessão de todo e qualquer benefício previdenciário no INSS, benefício previdenciário rural. E mais especificamente nesta aula, eu vou te explicar o que são instrumentos ratificadores ou o que são as provas rurais que o INSS tanto preza e o segurado tanto necessita, e na hora do INSS analisar os benefícios rurais. Lembrando que ontem a gente viu como chegar à concessão dos benefícios previdenciários através das atualizações na legislação relacionada aos benefícios rurais. Além disso, expliquei aspectos que são importantes para você identificar o segurado especial. Quero agradecer aqui as pessoas que participaram da aula hoje e as que estão presentes nesse evento hoje. Lembrando que todas as dúvidas que vocês postarem nas minhas aulas no YouTube, todas serão respondidas pela plataforma que vocês estão postando. Antes da gente começar a nossa aula ou a explicação sobre as provas rurais dos instrumentos ratificadores, vamos acompanhar um depoimento de um dos meus alunos do curso Fábrica de Benefícios Rurais, o Dr. Vilmar. Vamos lá acompanhar o seu depoimento. Meu nome é Vilmar Crisanto, eu sou advogado previdenciarista aqui do Rio Grande do Norte e eu adquiri o curso, Fábrica de Benefícios Rurais, com a professora Lívia Oliveira. Estou muito satisfeito. É um curso que tem um objetivo de ensinar questões práticas que você utiliza no dia a dia, principalmente questões voltadas para o INSS, que vai lhe ajudar bastante no desempenho da sua atividade como advogado. Então, assim, eu indico, a Fábrica de Benefícios Previdenciários. É um curso maravilhoso, fantástico. A professora Lívia é excelente e garanto como vocês vão gostar muito do curso. Eu agradeço ao nosso aluno por ter participado deste momento. E agora sim, a gente vai começar a explicação sobre as conhecidas provas rurais. O que são os instrumentos ratificadores? Os instrumentos ratificadores, eles são as conhecidas provas rurais. Popularmente, todo mundo conhece o que é uma prova rural, ou seja, todo mundo já ouviu falar, principalmente quem está atuando na área dos benefícios rurais, todas as pessoas já ouviram falar por alto, pelo menos, o que é uma prova rural. Porém, a legislação modificou e a denominação que a legislação atualmente estabelece das provas rurais são instrumentos ratificadores, ou seja, são documentos que irão comprovar a atividade rural. Instrumentos ratificadores são isso, são documentos que comprovam a atividade rural. E quem pode chegar à concessão do benefício rural? Qualquer um, qualquer pessoa, até mesmo o próprio segurado. Tanto no meu canal no YouTube quanto no Instagram, eu recebo diariamente vários depoimentos de pessoas que somente assistindo os meus vídeos conseguem sim a concessão do seu benefício previdenciário rural. Para isso, para chegar à concessão, basta ter o conhecimento necessário e seguir um caminho. Por quê? Porque o benefício rural, ele tem as suas peculiaridades e para que o segurado ele consiga o benefício, ele tem que seguir o caminho correto para atingir, para conseguir comprovar para o INSS que ele realmente exerceu aquela atividade rural e que ele faz jus aos requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário rural, seja aposentadoria rural, seja salário maternidade rural, seja o benefício do auxílio por incapacidade temporária rural. Antes da gente começar a identificar as provas rurais, eu vou repassar aqui um pouquinho o fluxograma da concessão do benefício rural. A primeira coisa que o profissional deve fazer é identificar o tipo de trabalhador rural que ele está atendendo, ou seja, o tipo de cliente que ele está atendendo. Existem vários tipos de trabalhadores rurais, como eu já expliquei na aula anterior. E a primeira coisa que o profissional vai procurar entender
é qual é o tipo do cliente dele. Ele é segurado especial, ele é empregado rural, ele é contribuinte individual rural. Para cada um desses tipos vai existir uma rota específica. Depois ele vai identificar o benefício com chance de concessão. Porque às vezes o segurado ele não tem a carência necessária para aposentadoria, trabalhador rural, mas às vezes ele tem uma doença, tem um problema de saúde que vai ser mais fácil ele conseguir a aposentadoria por invalidez. Ele vai para essa estratégia da aposentadoria por invalidez e não da aposentadoria do trabalhador rural, porque a aposentadoria por invalidez ela tem os requisitos dela específicos. E para conseguir também o benefício do auxílio por incapacidade temporária, a carência é menor para este benefício. A aposentadoria por invalidez, no caso, não tem nem carência. Depois de identificar o benefício com maiores chances de concessão, ele vai analisar o CNIS do segurado e do seu grupo familiar. Não basta analisar somente o CNIS do segurado, porque se a atividade for exercida em regime de economia familiar, você vai ter que analisar o CNIS de todos os componentes do grupo familiar. E logo em seguida vai partir para a garimpagem das provas rurais. Ou seja, para garimpar, para procurar, para identificar todos os instrumentos ratificadores que aquele segurado possui para apresentá-los ao INSS. Especificamente nesta aula, a gente vai estudar essa etapa, que são as provas rurais, os instrumentos ratificadores. Mas aqui é importante eu passar o panorama geral para que vocês fiquem mais conscientes de todas as etapas que são necessárias para chegar à concessão do benefício previdenciário rural. Logo em seguida, vai montar a linha do tempo rural para o benefício que o segurado vai solicitar. Cada tipo de benefício tem os seus requisitos específicos e lá na própria IN 128 de 2022, ela diz o que é necessário e como o INSS vai analisar cada tipo de benefício previdenciário, seja aposentadoria, seja salário maternidade, seja auxílio por incapacidade temporária. Logo em seguida, vai preencher a autodeclaração do segurado especial, se for o caso. Na realidade, eu sempre recomendo que preencha a autodeclaração manual, aquela do papel. Atualmente, o INSS tem a política da autodeclaração com preenchimento eletrônico, mas a gente sempre preenche a autodeclaração manual, porque pode ser que seja solicitada essa autodeclaração manual para confirmar as informações. Então, é importante que na anexação dos documentos, além de você preencher a autodeclaração eletrônica, você também envie a autodeclaração manual. Não é um requisito obrigatório você enviar a autodeclaração manual se você preencheu a eletrônica, mas eu sempre recomendo que você envie para um caso de garantir realmente a concessão desse benefício. Depois você vai solicitar o benefício ao meu INSS ou no INSS digital, se você for advogado e possui o INSS digital. Logo em seguida você vai acompanhar o pedido, porque não vai adiantar nada você fazer a solicitação e deixar o processo lá parado, sem verificar se o servidor do INSS pediu algum documento a mais, sem verificar se existem exigências solicitadas pelo INSS. E logo em seguida vem a tão sonhada concessão ou o indeferimento, só que aqui a gente ensina a chegar à concessão. Concessão é o segurado ganhar o benefício, o INSS implantar o benefício e o segurado começar a receber o que é dele de direito. E o que são as provas rurais? Atualmente elas são conhecidas como instrumentos ratificadores e eles estão elencados lá no artigo 106 da Lei 8.213 de 1991 e no artigo 116 da IN 128 de 2022. Nestes normativos, eles enumeram vários tipos de documentos que podem servir como prova rural. Por que eu digo que eles podem servir? Porque esses documentos que são enumerados lá, ele pode ou não identificar a categoria do segurado, a profissão do segurado. E quando ele identifica a profissão do segurado, ele está realmente sendo um instrumento ratificador rural, ou uma prova rural. Para chegar à concessão dos benefícios previdenciários rurais, você obrigatoriamente tem que saber e conhecer o que é uma prova rural. E o que é esta prova rural? O que é esse instrumento ratificador?
Ele é qualquer documento que venha qualificar o segurado como trabalhador rural. Ou seja, lá naquele documento tem o endereço que aquele segurado sempre morava na roça, ou se não tem um endereço, tem a profissão de agricultor, a profissão de lavrador, o nome da profissão dele de trabalhador rural, o nome de ruralista, rurícola, pescador, seringueiro. Aí vai depender muito da profissão do segurado e dos termos rurais que são utilizados naquela região do Brasil onde o segurado mora. E o que é que diz a IN 128 no artigo relacionado aos instrumentos ratificadores? Complementarmente à autodeclaração, ou seja, aquela autodeclaração rural, e ao cadastro de que trata o artigo 9º, esse cadastro é o cadastro do agricultor rural, e na realidade ainda está em fase de implantação pelos órgãos que são responsáveis, geralmente, atualmente é o Ministério da Agricultura. A comprovação do exercício de atividade do segurado especial será feita por meio dos seguintes documentos, dentre outros. E aí no artigo 116 ele vai enumerar cada um dos documentos. Porém, não é um artigo taxativo, ou seja, não são somente esses documentos que servirão como provas rurais. Por quê? Porque aqui no próprio caput do artigo, na cabeça do artigo, ele diz que é entre outros, ou seja, qualquer documento pode comprovar. Mas aqui ele vai enumerar alguns para ficar mais claro para o segurado, para ficar mais claro para o profissional que documentos são esses. Inciso número 1. Contrato de arrendamento, parceria, meação, comodato rural, cujo período da atividade será considerado somente a partir da data do registro ou do reconhecimento de firma do documento em cartório. Ou seja, o contrato de arrendamento, o contrato de comodato, o contrato de parceria, ele é o documento que ele é muito bom para comprovar a atividade rural. Porém, se o segurado o confeccionar especificamente para conseguir o benefício, ele não vai conseguir comprovar. Por quê? Porque ele só vai ser válido a partir da data do registro em cartório. E o segurado confecciona o contrato para o momento do pedido da aposentadoria, ele só vai ser válido a partir daquela data do registro em cartório e não vai valer para comprovar todo o período que o segurado tem que comprovar, todo o período rural. Não é obrigatório ter o contrato escrito de comodato rural ou de arrendamento, pois muitas vezes esta relação ocorre de forma verbal, principalmente se for o contrato de comodato rural, porque o comodato ele é aquele uso da terra de forma gratuita e muitas vezes essa relação entre o dono da terra e o próprio segurado, ela acontece de forma informal, ou seja, eles conversam de boca e acertam que aquele segurado vai utilizar aquelas terras e vai ceder uma parte da produção que ele recebe, que no caso é um contrato de parceria, ou ele vai utilizar mesmo de forma gratuita, porque aquele proprietário já tem muitas terras ou tem uma quantidade de terra suficiente, não consegue explorar tudo, e aí, por questões de amizade, cede um pedaço de terra para esse segurado. Como é que você vai conseguir comprovar esse contrato de comodato? Infelizmente, você vai ter que comprovar através somente das informações contidas na autodeclaração, lá naquele período do item 2. E às vezes existem outros documentos que informam essa condição, através de comodatário, da profissão do próprio segurado. Quando os filhos casam, aqui é muito importante, é interessante orientar a confecção do contrato de comodato rural, porque às vezes aquela família toda, ela trabalha naquelas terras, mas aí os filhos vão crescendo, vão explorando e os documentos de provas rurais acabam ficando só no nome dos pais. Quando esses filhos eles constituem família, os documentos dos pais deles não vão servir para eles. E aí o interessante é orientar o segurado a confeccionar os contratos de comodato rural a partir do momento do casamento, do estabelecimento da união estável. Inciso número 2, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ou por documento que a substitua, que no caso está sendo o CAF, o Cadastro do Agricultor Familiar. A DAP, ela tem várias peculiaridades. A DAP, as informações da DAP, ela é uma das bases governamentais que eu vou explicar na próxima aula. Ou seja, ela é um dos instrumentos ratificadores que está dentro da plataforma do
INSS, está dentro da plataforma que o INSS acessa. E muitas vezes é muito mais fácil conseguir o benefício se o segurado já possuiu algum ANDAP. Isso é fato, é verdade. Por quê? Porque ele é um instrumento ratificador de base governamental, mas não é obrigatório o segurado possuir um ANDAP para que ele consiga o benefício rural. Porém, muitas vezes quem não tem DAP tem mais dificuldade para encontrar provas rurais. Mas é possível sim o segurado conseguir o seu benefício sem ter nenhuma DAP ou sem nunca ter tido DAP. Basta que ele saiba que outros documentos são esses que vão servir para comprovar a sua condição. E para você verificar se o segurado já possuiu algum DAP, só é você digitar no Google extrato DAP. E vai aparecer esse primeiro link, http://smap14.mda.gov.br. E aqui nesse linkzinho você vai conseguir fazer a pesquisa para verificar se o segurado já possuiu algum ANDAP. Você vai precisar do CPF do segurado para fazer essa pesquisa. Inciso 3, bloco de notas do produtor rural. O bloco de notas do produtor rural ele é muito comum ali na região sul, na região sudeste. Como é que ele é? Ele é um documentozinho, tipo uma nota fiscal, um bloco de notas fiscais. Por quê? Porque é o documento que o segurado emite quando ele comercializa a produção rural dele. Então, lá no documento vem dizendo o nome e vem identificando o nome do produtor rural e tem que ter especificamente nota fiscal de produtor ou nota fiscal de produtor rural. Aqui em cima no cabeçalho vem os dados do segurado que está comercializando aquela produção. Aqui vem embaixo aqui os dados ou do segurado que compra, ou da associação que compra, ou da empresa que está comprando aquela produção daquele segurado. Bem aqui vem dizendo o tipo de produção, vem a data, vem o número do bloco de notas, a sequência do bloco de notas e a data que foi emitida este documento. Inciso 4. Notas fiscais de entrada de mercadorias emitidas pela empresa adquirente da produção com indicação do nome do segurado como vendedor. Que documento é esse? Aqui, anteriormente, era o bloco de notas, era o documento que o segurado emitia para aquela empresa que estava comprando ou para aquele outro segurado que estava comprando. As notas fiscais de entrada de mercadoria já são documentos que são emitidos pela outra parte, ou seja, pelaquela empresa que está comprando, pelaquela associação que está comprando, pelaquele sindicato que está comprando aquela comercialização, para quem está adquirindo a produção rural. Então, muitas vezes eles emitem documentos e nessa emissão pode ocorrer a confecção da prova rural. Inciso 5. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros com indicação do segurado como vendedor. Aqui é a mesma coisa da nota de entrada de mercadoria, só que aqui são os documentos emitidos pela cooperativa. Se o segurado ele entrega ou comercializa junto à cooperativa agrícola. Inciso 6º. Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção. E aqui, neste caso, o código de recolhimento vai ser o 2704, que é o que indica a comercialização da produção rural. É aqueles carnezinhos do INSS, mas lá em cima vai ter o código 2704, que é o código de produtor rural. Inciso 7º. Cópia da declaração de imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural. Aqui é interessante, porque no documento do imposto de renda, que é muito difícil o agricultor mesmo possuir, ele tem que identificar que o segurado, ele comercializa aquela produção, tem que ter especificamente um item relacionado à comercialização da produção daquele que ele produz. É a produção de arroz, é produção de tabaco, é produção de laranja. Então lá tem que identificar realmente o que ele produz. Por que eu digo que os segurados não têm? Porque geralmente os segurados que são agricultores, que são segurados especiais, eles estão isentos do imposto de renda, ou seja, eles não oferem um valor de renda que o obriguem a identificar ou a declarar um imposto de renda. Inciso 8º. Licença de ocupação ou permissão otorgada pelo INCRA
ou qualquer outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário assentado do programa de reforma agrária. Ou seja, o segurado, neste caso, ele já vai identificar profissional, já vai dizer, ó, eu fui assentado do INCRA, eu tenho a posse de algumas terras pelo INCRA, eu sou assentado pelo INCRA, e aí ele vai identificar, ele mesmo vai identificar para o profissional que ele possui essa condição. E aí vai ter um documentozinho do INCRA dizendo que aquele segurado tem a posse daquelas terras, que ele pode explorar aquelas terras. Inclusive, o cadastro do INCRA, ela é uma das bases governamentais também, que eu vou explicar na próxima aula. Inciso 9. Comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, documento de informação e atualização cadastral do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que é o DIAC ou DIAT, com comprovante de envio à Receita Federal, ou outros documentos que a Receita Federal vier instituir. Ou seja, é o ITR, é o DIAC, é o DIAT, aqueles documentos que quem é proprietário de terras é obrigado a informar essa situação para a Receita Federal anualmente. Ele vai servir sim como prova rural. Porém, só vai servir como prova rural para quem é proprietário. Por quê? Porque o documento vai ser no nome do proprietário das terras ou para os seus componentes do grupo familiar. Caso o titular do instrumento ratificador, o que é o titular do instrumento ratificador? É aquela pessoa que a prova rural está no nome dele. Esse é o titular do instrumento ratificador. Não possua condição de segurado especial na data da emissão, registro, homologação do documento, este será desconsiderado sem prejuízo da análise de outros elementos constantes no processo. Vamos lá explicar o que é isso. O segurado, ele possui uma prova rural, digamos, muito boa, com uma data específica. Porém, no momento que aquele documento foi emitido, esse segurado ele possui um vínculo urbano maior do que 120 dias. Então, no momento que ele possui o vínculo urbano maior do que 120 dias, ele está descaracterizado da condição de segurado especial. E, portanto, essa prova rural, ela não vai ser considerada. Por quê? Porque ela está dentro do período que ele está descaracterizado. E não vai adiantar você colocar aquela prova no processo. Por quê? Porque, na realidade, vai servir até como fato de divergência. Como é que o segurado está descaracterizado da condição de segurado especial e ele apresenta uma prova rural dentro daquele período? Na realidade, não é nem bom você informar esse documento, mesmo ele sendo uma prova rural, porque ele vai ser completamente desconsiderado pelo INSS, porque ele está descaracterizado pelo vínculo urbano que o segurado possui. Ou seja, não adianta apresentar documento no período que o segurado foi descaracterizado. Não vai adiantar você encher o processo de documentos achando que por colocar aquele documento vai dar certo. Você tem que analisar se aquele documento é um documento bom ou não para ser considerado. Na hipótese de períodos intercalados, ou seja, o segurado trabalhou um período rural, um período urbano e um período rural. Isso é o período intercalado. De exercício de atividade rural e urbana superior a 120 dias no ano civil, deverá ser apresentado instrumento ratificador, base governamental ou documento a cada retorno à atividade rural. Ou seja, o segurado ele possui vínculos urbanos, vínculos rurais, vínculos urbanos, vínculos rurais. No momento que finaliza o vínculo urbano, ele tem que apresentar um documento de reinício da atividade rural. É isso que diz esse artigo. Ou seja, depois do vínculo urbano, deve haver uma prova rural e a data do período deve ser autodeclarada a partir desta prova. Não vai adiantar você apresentar a prova lá no finalzinho do período rural que você quer apresentar. Tem que apresentar mesmo no começo. Tem um vínculo urbano, a data que o INSS vai considerar é a partir da data da primeira prova que o segurado apresentou após a emissão ou após a extinção do vínculo urbano. E o que é importante analisar no momento que você está ali com o cliente solicitando as provas rurais a ele? É importante você analisar a contemporaneidade da prova rural, ou seja, a data que esse documento foi emitido. Não adianta o segurado tentar fraudar o INSS, que é a próxima orientação, indício de fraude no documento. Você tem que verificar se realmente aquele documento foi um documento que foi emitido na época, se o segurado não está tentando fraudar
o INSS. Por quê? Porque se o INSS detectar tentativas de fraudes, ele vai tomar as providências necessárias para investigar se realmente o segurado está tentando fraudar o órgão público. E aí ele vai até instaurar um procedimento de sindicância, um procedimento administrativo para investigar aquela possibilidade de fraude naquele processo. Documentos danificados, documentos rasurados, com divergência de informações, documentos, verificar se os dados do segurado constam corretos no documento, como, por exemplo, se naquela prova rural o nome do segurado está completo, se o nome dele está correto, se a data de nascimento naquela prova dele está correta, se o nome da mãe está correto. Por quê? Porque se o segurado apresenta um documento com o nome divergente do nome dele civil, o INSS vai desconsiderar aquela prova. O INSS vai dizer, não, aquela prova não é desse segurado, porque o nome no documento está incorreto, ou porque a data de nascimento lá no documento está incorreto, ou até mesmo porque não está identificando o nome da mãe correto do segurado. Então tem que verificar todo aquele documento para verificar realmente se ele vai conseguir comprovar aquela condição ao INSS. Não é necessário apresentar uma prova para cada ano da atividade rural, isso daqui já foi abolido faz muito tempo pelo INSS. E o que é muito importante? Ter uma lista impressa explicando quais documentos servirão como provas rurais. Aqui abaixo desta aula vai ter o link de acesso ao meu canal no Telegram, que é o canal de comunicação que eu utilizo para disponibilizar o material que eu disponibilizo nessas aulas do curso gratuito. Então lá eu vou postar para vocês um PDF com 50 provas rurais que você pode ter para explicar para o seu cliente o que são provas rurais, quais os documentos que são importantes. E você pode até adaptar para você mesmo fazer a explicação para o seu cliente. Explicar para o segurado quais documentos são importantes, tipo as provas de caráter permanente que eu expliquei na aula passada. Essas são provas que podem valer ouro. Se o segurado tiver uma prova dessas, ele pode caracterizar todo o período rural com somente uma prova. E eu recomendo dar um checklist das possíveis provas rurais e explicar para o segurado onde é que ele vai conseguir todas essas provas rurais. E até mesmo o profissional, se ele tiver condição, ele pode buscar essas informações ou nos processos administrativos anteriores, até no próprio INSS, para verificar se ele consegue identificar outras provas rurais. E o bônus, como eu já falei nesta aula, é o checklist com mais de 50 documentos que identificam a profissão, que identificam a atividade rural do segurado. E por fim, conhecer a instrução normativa e os detalhes vai fazer a diferença na vida do profissional e conhecer principalmente as provas rurais. Por quê? Porque é na identificação das provas rurais que o profissional vai selecionar o que ele vai colocar no processo e o que não vai ser importante para o processo. É aí que vai diferenciar realmente do profissional que é especialista daquele que está iniciando na carreira, daquele que não sabe o pensamento do INSS. É trabalhoso. Montar um processo rural é muito trabalhoso, principalmente quando é um segurado que possuiu vínculos urbanos. Por quê? Porque o profissional ele vai ter a estratégia de colocar as provas corretas no período correto. Se você solicitar o benefício sem estratégia, as chances de indeferimento são enormes. E a gente sabe que quando o INSS indefere uma vez, na próxima análise do benefício rural, o servidor ele já vai olhar naquele processo com cuidado maior. Por quê? Porque o benefício já foi indeferido uma vez. Ou seja, já houve uma análise prévia do INSS. Você pode tentar também até mesmo criar o seu método, porém isso vai lhe custar diversos indeferimentos. Você vai pedir, o INSS vai negar e você vai estudar o que foi feito de errado. E aí na próxima tentativa sua, você vai tentar adivinhar o que é que você fez de errado para você fazer seus acertos. E, finalizando, eu gostaria que você se imaginasse um profundo conhecedor do direito previdenciário. Imagine você poder ultrapassar a barreira da inexperiência. Se você está começando agora, imagine você ter uma pessoa pegando na sua mão e lhe ensinando a chegar, uma pessoa com experiência, lhe ensinando a chegar
a concessão de uma forma mais fácil. Imagine você tendo a plena certeza e confiança de que aquele processo que você está montando e que você vai pedir ao INSS vai dar certo. Por quê? Porque você sabe o que é que o INSS pensa. Imagine você proporcionando a notícia da concessão do benefício do seu cliente. Esse é um momento muito, muito importante. É um momento que o profissional ele se sente muito gratificado. Por quê? Porque vê a alegria do segurado, o segurado abraça, o segurado beija, o segurado depois leva presentes, e é muito interessante. Quando eu atuava dentro do INSS, no tempo que o atendimento era presencial e no balcão que a gente pegava ali o segurado ali mesmo, a família do segurado ia praticamente toda ao INSS naquela época, no dia que o segurado ia pedir o benefício, muitas vezes eu particularmente, eu já concedia o benefício ali, eu já fazia análise na frente do segurado, principalmente quando eu sabia que o benefício ia dar certo. Então eu já concedi o benefício na frente do segurado. E eles choravam, não acreditavam e assim ficavam agradecidos enormemente. Depois levavam presentes e era uma festa tão grande no dia do recebimento do primeiro pagamento. Era muito, muito interessante e gratificante para quem realmente está ali vendo na prática o direito previdenciário sendo concretizado e a importância daquele salário mínimo para aquela família, para aquele segurado, porque muitas vezes ele passou ou tem passado os últimos anos na expectativa daquela aposentadoria, principalmente quando é o caso da aposentadoria rural. Então é muito, muito gratificante o momento do segurado receber aquela notícia. E fica assim gravado na história, não só do segurado quanto do profissional, aquela reação. Isso, ou seja, você ter essa consciência se o benefício vai dar certo ou não, é plenamente possível. Basta você seguir um método, sem jeitinhos, sem rezas, sem inexperiências, sem angústias. E eu aqui estou justamente explicando para você o meu método, o método que eu criei para ensinar o profissional a chegar à concessão do benefício previdenciário rural. Para demonstrar o meu método, a eficácia do meu método, eu vou colocar agora mais um depoimento do Aldo, que é um dos meus alunos, que não é advogado, mas que está conseguindo atuar e consegue atuar nos benefícios previdenciários rurais, uma vez que ele é uma pessoa que está intimamente relacionado aos segurados rurais. Vamos lá acompanhar o seu depoimento. Olá, gente, boa tarde. Estou aqui para falar para vocês do curso Fábrica de Benefícios Rurais. Me chamo Aldo de Araújo Barbosa, moro no município de Igarapiaçu, no estado do Pará. Conheci a Lívia nas redes sociais, acompanhando aí as suas dicas diárias no Instagram. Há mais de um ano eu conheci, e através dela conheci o curso Fábrica de Benefício Rural e comprei o curso. E hoje já concluí o curso, e através do curso já estou colhendo os frutos, que é mais de 5 a 7 aposentadorias concedidas aí no administrativo, tanto como salário maternidade. Também já protocolei mais de 10 salário maternidade, estou aguardando, já foi concedido aí uns 4 salário maternidade. Tudo isso fruto do curso Fábrica de Benefício Rural. Então eu só tenho a agradecer a Lívia, só tenho a agradecer aí aos meus clientes que estão confiando, né, em mim, e eu, através desse curso, estou protocolando cada vez mais requerimentos de pedidos de aposentadoria rural e salário maternidade rural. E agora estou concluindo o curso IPC Lojas, também um curso oferecido aí pela plataforma da Lívia Oliveira. Eu agradeço de coração, indico o curso para quem quiser comprar, de coração mesmo. E não conheço a Lívia pessoalmente, conheço só nas mídias sociais, mas para mim ela faz parte já da minha família, como eu conhecesse ela mesmo aqui pessoalmente, porque a gente está tantos dias, né, há mais de um ano aí acompanhando, aí, a gente tá todos os dias recebendo as suas dicas, acompanhando seus vídeos, o seu trabalho nas redes sociais, um trabalho muito, muito bonito mesmo, um trabalho muito gratificante, que ela não faz só por fazer, ela faz com amor. Então a gente vê aí o seu empenho, a sua dedicação também. Muito obrigado, Lívia.
Eu agradeço o meu aluno por participar deste momento do curso gratuito Simplificando os Benefícios Rurais. E muita gente está me perguntando como é que faz para ter acesso a esse método, para ter acesso a esse conhecimento mais especializado sobre os benefícios rurais. E o fato é que eu desenvolvi todo um método, todo um passo a passo que ensina a pessoa a chegar à concessão do benefício rural, um passo a passo assim bem detalhado, onde eu criei a partir das dificuldades que eu identificava nas minhas análises de benefícios rurais. Já analisei muito mais do que 11 mil processos previdenciários rurais durante esses 9 anos no INSS. E mais na frente, eu vou falar da minha oferta, que é o curso Fábrica de Benefícios Rurais. Por enquanto, eu quero que você aproveite essas aulas gratuitas, assista, reassista, porque vocês sabem que essas aulas elas não ficam no ar, elas só vão até domingo. E é só esse curso gratuito, ele já ajuda muito o profissional a expandir os horizontes sobre a análise da concessão do benefício previdenciário rural. Na próxima aula eu vou explicar como montar a linha do tempo do trabalhador rural, a linha do tempo do benefício previdenciário rural. E por hoje eu vou te relembrar o que a gente viu. Hoje a gente estudou os instrumentos ratificadores, como identificar um instrumento ratificador que seja bom para o segurado. Assim que terminar essa aula, eu vou fazer uma postagem lá no Instagram e quem puder fazer o comentário respondendo a postagem que eu vou fazer lá no Instagram, eu agradeço enormemente. Se você ainda tem alguma dúvida sobre benefício previdenciário rural, pode informar sua dúvida aqui logo abaixo nos comentários, que eu responderei a todos os comentários deste evento gratuito Simplificando os Benefícios Rurais. Espero que essa aula tenha te ajudado. E tchau, tchau, e até a próxima aula.